Efeitos da decisão proferida. Quanto ao aspecto objetivo, você já sabe que o controle de constitucionalidade difuso é exercido pela via incidental como questão prejudicial ao objeto principal da demanda, que são os direitos subjetivos pleiteados. Portanto, a decisão de inconstitucionalidade é limitada àquele caso concreto no qual a inconstitucionalidade foi utilizada como fundamento decisório para se deferir ou não os pedidos das partes e não como decisão para invalidar a própria norma. Veja que a inconstitucionalidade é deduzida na petição inicial como causa de pedir e na sentença como fundamento. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade consta da fundamentação e não se confunde com o objeto principal do pedido, nem com a disposição principal da sentença. Quanto ao aspecto subjetivo, como se trata do processo subjetivo, a decisão atinge apenas as partes do processo, ou seja, apenas os envolvidos. Em regra, os efeitos subjetivos da decisão são, pois, interpartes. A doutrina aponta que os efeitos interpartes são, em regra, quando o STF decide a questão mais abrangentes. Meu fera, você precisa saber ainda que no julgamento da reclamação 4335, proferido em 2014, a maioria dos ministros recusou a tese de abstrativização do controle difuso, restando afastada a tese do ministro Gilmar Mendes de que o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal sofreu mutação constitucional. Entendeu-se que tal mudança dependeria de emenda constitucional. Assim, ficou a ementa, STF. Reclamação 2. Progressão de regime. Crimes hediondos. 3. Decisão reclamada aplicou o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei nº 8.072 de 90, declarado inconstitucional pelo plenário do STF no habeas corpus 82.959 de São Paulo, relator ministro Marco Aurélio, Diário da Justiça, de 1º de setembro de 2006. 4. Superveniência da súmula vinculante número 26. 5. Efeito ultra partes da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso. Caráter expansivo da decisão. 6. Reclamação julgada procedente. Reclamação 4.335 de 2014. A princípio, as consequências desta decisão foram: o STF não adotou a teoria da abstrativização do controle difuso. As decisões do plenário proferidas em controle difuso possuem força expansiva, sem contudo ter, em regra, eficácia erga omnes. Não houve mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, restando mantido o papel do Senado. O desrespeito das decisões do STF. Em sede de controle difuso, por juiz ou tribunal, não autoriza a pessoa prejudicada a manusear a reclamação constitucional, salvo se for parte do processo originário julgado no STF. Se em sede de repercussão geral, exige-se esgotamento das vias ordinárias. A legitimidade ativa para a reclamação é restrita às hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal, dotadas de efeitos vinculantes e erga omnes, a exemplo das súmulas vinculantes. Com a decisão proferida na reclamação 4.335 do Acre, a maioria dos ministros não adotou a tese do Gilmar Mendes de mutação constitucional do papel do Senado, bem como rejeitou a tese de que as decisões em controle difuso proferidas pelo Supremo teriam efeitos erga omnes. O STF reconheceu apenas a eficácia expansiva. A tese, já defendida por Teori Zavascki, ou seja, apesar da Constituição prever o instituto da súmula vinculante, as decisões proferidas pelo Pleno do STF possuem inegavelmente uma força expansiva, mas que, em tese, não possuem eficácia erga omnes. Ou seja, meu brother, prevaleceu o entendimento de que as decisões proferidas pelo STF em sede de controle difuso possuem força expansiva, isto é, ultrapartes e não apenas interpartes. Mas olha só, apesar do STF não ter reconhecido a tese de mutação constitucional do artigo 52, inciso 10, Constituição Federal e de abstrativização do controle difuso, essa expansividade do controle difuso restou ainda mais reforçada com o advento do CPC de 2015, que tem o escopo de objetivar os recursos extraordinários e valorizar os precedentes.